Vamos lá, galera. Aula número 3 de mecânica, agora falando sobre Newton. Newton trabalha com o conceito de força, ou são os pássaros. Força sempre surge da interação entre corpos, tá? Sempre tem dois caras envolvidos. Mudam a forma ou a velocidade de um corpo. A mudança de forma foi definida por um cara chamado Robert Hooke, lei de Hooke, força elástica. Hooke define que a força elástica, Kx, depende da característica do corpo, constante elástica, e é proporcional à deformação. Essa força elástica é a força feita por um corpo para voltar ao normal quando ele é deformado. Então, se eu deformo ele para a direita, ele faz força para a esquerda. Se eu deformo ele para baixo, ele faz força para cima. Então, o sinal negativo aqui na frente, ó, mostra que a força é contra a deformação. Uma equação do primeiro grau, né? O gráfico é uma reta relacionando força e deformação. Força muda a velocidade do corpo. Aí vem as leis de Newton. Primeira lei de Newton, inércia, que é medida pela massa do corpo, caso seja questionado. Na primeira lei, Newton supõe que se a força resultante é zero, então a velocidade do corpo não vai mudar. Isso quer dizer, o corpo continuará no seu estado inicial. Se ele estiver em repouso, continua em repouso. Se estiver em movimento, vai continuar em movimento retilíneo uniforme, né? Como nós vimos nas nossas aulas 1 e 2 de mecânica, o MRU é um movimento onde a velocidade não muda. Tá? A inércia fica antenado, força resultante zero, o corpo pode estar em MRU. A inércia nos testes normalmente é associada com cinto de segurança, airbag, encosto para a cabeça, sensações pseudo-forças, tá? Se um corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento a não ser que receba uma força, tá? Isso é o que diz a inércia. Então, o cinto de segurança, airbag, o encosto para a cabeça estão lá para fazer esta força e impedir que o corpo continue em movimento, fazendo essa força de forma segura, tá? De uma forma não letal, que não machuque tanto a pessoa. As sensações, aquela sensação de quando acelera o carro, dá a sensação de que o corpo se inclina para trás. Na verdade, é o corpo permanecendo em repouso até que receba uma força que o empurre para frente. Segunda lei de Newton, essa é muito cobrada, equação fundamental. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Nessa lei, Newton estabelece a relação entre força e aceleração. Não se relaciona força com velocidade ou movimento, como faziam antes de Newton. Newton traz para a gente que força se relaciona com aceleração. Eles são força e aceleração proporcionais, sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Então, se o teste pergunta para onde aponta a força, a gente tem que saber para onde é a aceleração. Terceira lei de Newton, ação e reação. As forças agem aos pares, surgem da interação entre corpos, e esse par de forças denominado ação e reação tem sempre o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, e muita atenção porque eles são simultâneos, tá? Não tem um primeiro e o outro depois, não é causa e consequência. Ação e reação vão agir em corpos distintos, portanto, terão efeitos diferentes. O valor é o mesmo, mas os efeitos podem ser diferentes nos corpos, né? Um caminhão e uma borboleta, ao colidirem, a força que age nos dois tem o mesmo valor, mas efeitos diferentes. Por agirem em corpos distintos, não se anulam, a não ser que o corpo aplique força nele mesmo, tá? Então, ao fazer força em si, ação e reação vão se anular. Se tu tentar te empurrar, te puxar para cima, tu não vai conseguir, porque a mão puxa o corpo para cima, o corpo puxa a mão para baixo, mão e corpo da mesma pessoa, agindo no mesmo corpo, ação e reação vão se anular. Beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai começar a fazer relações de força dentro dos movimentos. Falou? Um abraço.